São 16 versículos, nós vamos ler os 16. Amém? Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí, os três, para a tenda da revelação. E os três saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam, e os dois aproximaram-se. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que então não temestes falar contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, rogo-te que não nos castigues por este pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias fora do acampamento e depois retornará. Assim Miriam ficou separada fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. E o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Deus não bastasse os desafios da liderança de Moisés, quando ele sai com o povo do Egito. Obrigada, Zane. Quando ele sai com o povo de Deus do Egito, no tempo de Deus, de acordo com a direção de Deus, a vontade de Deus, ele começa a enfrentar muitos desafios naquela liderança. E o tempo vai passando e Moisés vai vencendo a cada dia a lamúria do povo, a cegueira do povo, a insegurança do povo, a falta de relacionamento do povo com Deus, o jeito do povo ser no coração de que nada estava bom. Sabe aquele tipo de pessoa insatisfeita, que nada está bom? Era o povo de Israel. E ele vai vivendo a cada dia ali no processo com o povo de Deus. E eu me lembro aqui, eu já disse isso aqui na igreja, que há uns anos atrás eu estava lendo uma versão, e eu só achei nessa versão dessa Bíblia, falando que Deus, no dia que o povo saiu do Egito, o Senhor parou para observar. Porque era uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor parou para observar o seu povo sair. Verdadeiramente o povo sai. E Deus
Ele deixa claro a sua presença, a sua proteção, a sua provisão, o seu cuidado. E os dias vão passando, vão passando. Mas quanto mais o tempo passa, irmãos, parece que o perdão que a gente tem que liberar é maior, os desafios são maiores, as setas inflamadas, os combates, o ataque do inimigo para parar a obra de Deus, para tentar parar aquilo que Deus está fazendo, é maior, é intensificado. E agora o embate chega na família. Chega entre Miriam, Arão e Moisés. E eles começam a olhar para a vida daquele irmão e censurar a escolha dele, de ter casado com a filha de Jetro, a Zípora. E ela era de uma outra linhagem. E eles começam a censurar e a falar. E às vezes a gente pensa assim, pensar não tem nada não. E eu me lembro que eu há muitos anos atrás, isso deve ter 9 anos, eu estava lendo um livro, eu acredito que é Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. E ela falou que ela teve 3 gravidez sem problemas. Ela chegava na igreja, olhava uma gestante, e a gestante sempre faltava, e ela falava, mas que mulher mole, que mulher mole, gravidez não é doença. E ela no pensamento, a Joyce Meyer julgou a irmã. Por quê? Porque ela não passou as dificuldades de uma gestação, porque, irmãos, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. E aí, quando ela engravida do 4º filho, ela começa a passar mal. Ela começa a passar mal. E aí o Espírito Santo de Deus traz para ela à tona a consciência que ela julgou na mente a irmãzinha da igreja. E aí ela falou, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Porque eu julguei a irmã, ela nem falou, ela foi só na cabeça. Mas o Espírito Santo entristeceu. O Espírito Santo que prescruta, ele viu, e ele não agradou. E naquele momento ela confessou ao Senhor, ela pediu perdão, e automaticamente ela foi curada. Porque aquilo que ela estava vendo na vida da grávida, Deus permitiu ela começar a sentir. Então, os irmãos de Moisés, eles começaram a censurar a escolha do Moisés. E eles, mais do que ninguém, sabiam que a história de Moisés foi uma história difícil. Como a história de todos os homens e mulheres que Deus levanta como libertadores, com unção de libertadores, com a unção de chegar nos ambientes e o Senhor trabalhar de uma forma nova, diferente. Mudando as coisas dos lugares e trazendo algo novo, trazendo a libertação. E para que a libertação aconteça, a gente precisa enxergar. A gente precisa perceber. E a gente precisa desejar. E naquele momento, a Bíblia deixa claro aqui que Deus ouviu. No final do versículo 2 diz, o Senhor ouviu isto. E no versículo 3 fala que Moisés era o homem mais humilde. Em outras versões de outras Bíblias, fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas ele tinha sido um assassino. Vocês sabiam? Que anos atrás, Moisés tinha matado um egípcio para proteger o hebreu. Porque o sangue fala forte, a cultura fala forte, o patriotismo fala forte. E aí a gente quer justiça, reparação, a gente quer legislar de acordo
com isso que a gente traz no coração. E o Evangelho de Jesus e o jeito de Deus não é assim. Deus quer que a gente faça as coisas e que a gente ande nesse caminho de obediência. A Bíblia fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque quando eu desobedeço, eu estou susceptível ao engano. Eu estou susceptível a dar legalidade para o inimigo atuar na minha vida. E as coisas vão piorando a cada dia. E um abismo vai chamando outro abismo. E a gente que começou bem, se a gente der lugar para rebeldia, para rebelião, para desobediência, para o engano, pode chegar num momento, num estágio, que a gente pode cometer atrocidades. A gente se tornar outra pessoa e fazer coisas que a gente jamais pensou em fazer. Por quê? Porque nós demos lugar à rebelião, à desobediência, e aí o inimigo entrou. Ele acessou num lugar que a gente deu brecha. E aí a gente não está enxergando e a gente culpa os outros. Eu culpo meu marido, eu culpo os meus filhos, eu culpo o pastor, eu culpo o meu vizinho, eu culpo os meus desafetos. Mas a verdade é que eu virei as costas, negligenciei a palavra de Deus. E Miriam e Arão, eles viveram com Moisés aquela trajetória de um menino que nasceu num tempo de perseguição, num tempo de sentença de morte. Eles tinham vivido com Moisés, o livramento de Moisés, toda aquela história linda de Moisés. E eles sabiam da fuga de Moisés. Eles sabiam dos 40 anos que Moisés passou exilado, esquecido, no ostracismo, cuidando de ovelha. Mas mesmo assim, eles se acharam no direito de censurar, de julgar, de falar mal e de querer se comparar com o irmão. Ah, Deus fala com Moisés? Não, Deus fala. Mas Deus fala conosco também. E Deus não agradou. E Deus não deixou passar. E quantas vezes na nossa vida, a gente tem tido esse comportamento, irmãos, e Deus deixa passar. Ou Deus tem falado conosco, mas a gente fala, ah, não, eu dou justificativa, eu viro as costas, eu negligencio. E aí, as coisas vão só piorando, e as bênçãos que Deus tem para nós, elas ficam retidas. Retidas. E aí o que aconteceu? Deus fala com Moisés, Moisés, chama seus irmãos, porque eu quero falar com vocês. A gente não resolve as coisas sem conversar. A gente não resolve as coisas negando. A gente não resolve as coisas escondendo. A gente não resolve as coisas terceirizando culpa. Existem pessoas que elas vivem no pecado, na desobediência, e elas vão inventando e armando uma teia, um diálogo, uma resenha para encobrir, porque na verdade a pessoa ela está acuada pelo seu pecado, pela sua desobediência, e aí ela começa a criar um diálogo em volta para esconder o que não tem jeito de esconder. Sendo que Deus está esperando, está sendo longânimo e está falando, confessa, vem para a minha presença, confessa, conversa comigo. Vivencie a dor do arrependimento. E eu quero citar aqui que existem vários tipos de dores. Mas existem duas dores que eu quero citar aqui nessa noite. A dor emocional pelo nosso pecado e a dor do arrependimento. A dor, segundo Deus, que produz em nós arrependimento. E aí, irmãos, eu quero dizer algo aqui nessa noite.
Deus quer trabalhar em nossas famílias. Há muitos anos atrás eu ouvi um tema de um congresso falando assim: família, lugar de cura e de graça. Existem famílias que abrigam segredos. Existem famílias que vivem uma vida de negação. Existem famílias que vivem no silêncio velado, terceirizando culpa, culpando inocente para esconder raízes de iniquidade, de pecado. E ninguém na família se levanta diante de Deus em confissão, em lágrimas, em dor pelo pecado da família. Pecados geracionais, coisas encobertas que nunca são revelados. E Deus quer, e isso, irmãos, gera abismos. Isso gera dores emocionais, mortes emocionais, mortes prematuras, vícios, culpa, medo, enfermidades, dermatites, dor de estômago, insônia, dor nas costas, dor na perna, dores emocionais que são somatizadas no corpo. Por quê? Porque precisa haver arrependimento e confissão. E naquele momento Deus fala, deixa as coisas claras. E se você é uma pessoa que busca a Deus, que dobra seus joelhos, que conversa com Deus, que tem relacionamento com Deus, e você fala: Deus, resolve essa causa para mim. Deus, toma direção, me dá vitória. Deus vai entrar nessa causa. Mas eu quero te dar uma notícia. Ele vai pôr todos os pingos nos is. Ele vai começar o tratamento em mim e ele vai estender nesse tratamento a todos. Ele vai trazer para nós a consciência de onde a gente precisa rever. E Deus fala com aqueles 3 irmãos, aquilo lá era um tratamento na família. E a palavra que eu estou trazendo aqui hoje é para a família. É para a família. Pode parecer que é para líder, mas não é. É para a família. E dentro daquela família o Senhor falou: olha, existem profetas. Mas com eles eu falo em sonhos. Eu dou sinais, eu dou revelação. Mas com Moisés eu tenho relacionamento. Com Moisés eu vejo nele um homem que me ama. Um homem que se voltou totalmente para mim quando eu manifestei a ele no meio da sarça. Um homem que voltou todos os seus sentidos, todo o seu coração, e o seu coração se curvou diante de mim. E com ele eu tenho afinidade, amizade, diálogo, comunicação, proximidade. Porque ele me ama e me prioriza. E quem ama e prioriza, obedece. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. No capítulo de João, Evangelho de João, do capítulo 14, a partir do verso 15, Deus vai trazendo, através de João, a clareza para nós, que nós precisamos desenvolver com Ele um relacionamento de intimidade e não ter medo da palavra de Deus. Não encarar a palavra de Deus como uma represária, como um castigo, não. Mas a gente desenvolver e pedir: Deus, me ensine a amar o Senhor. Porque quando eu amar o Senhor acima de todas as coisas, eu vou ter alegria de obedecê-lo. Eu vou ter alegria de guardar os mandamentos. Então era esse tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus. E aí Deus esclarece para Miriam. E Deus esclarece para o Arão.
E a Bíblia diz que a Miriam foi tomada por lepra. Irmãos, a lepra, muitos momentos do Antigo Testamento é falado sobre a lepra. A lepra é uma doença que ela tira a sensibilidade. Por quê? Porque ela destrói o sistema sensorial nosso. Então, se a sua mão está no fogo, você não sente queimar. Você perde a sensibilidade. A lepra, ela tira a nossa sensibilidade. E assim é quando nos levantamos em desobediência, em rebelião contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o querer de Deus. Aí vem sobre nós, baseado pela nossa desobediência, o engano. E com o engano vai vindo muitas outras coisas. Por isso que eu me chamo nessa noite, chamo você para esse lugar diário de confissão. Esse lugar diário de autoavaliação, de falar: Senhor, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos buscar em Deus esse lugar de avaliação de acordo com a palavra. Porque senão pode partir para outro lado de pessoas que são carregadas de culpa. Aí você já entra em outra realidade, você vai sentir culpa. E Deus não quer que você sinta culpa. Deus quer que você examine o seu coração, o seu interior, os segredos do seu coração à luz da palavra. Não sentir culpa, confessar, arrepender e prosseguir. E aí naquele momento ela fica leprosa. E a lepra também significa o quê? Uma separação. Ela teve que se ausentar do arraial 1 semana, 7 dias. Deus deu esse tempo de tratamento. Que ela ficou sozinha, que ela deve ter refletido, que Deus deve ter ministrado no coração dela verdades, entendimento de coisas que ela tinha esquecido, que nós não podemos esquecer. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode abrir mão. E eu para aqui nesse momento, eu quero trazer para a igreja uma palavra para alguém aqui essa noite. Eu vou tentar exemplificar aqui. É como se houvesse um lugar seu, um lugar que você equipou para você descansar, para você estudar, para você desenvolver, um lugar que você tinha, que está lá, todo montado, todo arrumado, todo equipado, para você desenvolver aquilo que Deus te deu. Só que você virou as costas para aquilo. Eu não sei se você cansou, eu não sei se você desistiu, mas você virou as costas. E aí aquele lugar empoeirou, você esqueceu daquele lugar tão bom, equipado, adornado, com tudo que você precisava para desenvolver aquilo que Deus te deu. E Deus novamente está te levando para esse lugar. Novamente. E eu quero dizer mais alguma coisa. Não adianta muito conhecimento e pouca unção. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é tanto preparo, mas é pouca unção. Porque é a unção que quebra o jugo. É sentir o poder de Deus que faz nós sermos livres dos cativeiros, de vencer no poder da ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, vencer aquilo que a gente não consegue viver na carne. Será que tem alguém aqui dentro dessa igreja que, como eu, já orou para Deus assim: Deus, eu não consigo vencer isso.
Eu já tentei de todas as formas, de todos os recursos, e muitas pessoas, e várias fontes, mas eu não consegui. Eles não conseguiram. Mas eu quero te convidar nessa noite para você se dobrar e falar: Senhor, eu rendo meu coração a Ti, Jesus. Sabendo que é o Senhor que dá conta. Sabendo que é o Senhor que tem cura. Sabendo que é o Senhor que tem palavra de vida eterna. E aquela moça, Miriam, eu não sei a idade que ela tinha, mas ela fica esses 7 dias. Esse tempo que talvez ela pôde lembrar momentos dela com o irmão. Lembrar que ela tinha história com Moisés. Lembrar que ela ficou de trás lá dos juncos, vigiando o cesto. Lembrar que ela foi na filha do faraó e falou: a senhora quer uma babá, uma ama de leite para esse menino? Que ela participou do processo. E ela ficou. E sabe o que é interessante? O arraial parou. A presença de Deus, a nuvem saiu, que representa a glória, a presença de Deus, e o arraial parou. Nós nem avaliamos, irmãos. Nós estamos interligados. Às vezes você pode ir num lugar, você acha que ninguém te conhece. De repente você vê alguém da sua cidade, alguém que te reconhece. Nós estamos interligados. O arraial do povo de Deus parou para Deus tratar Miriam. Para Deus ministrar o coração dela. Eu quero dizer que a cada um de nós, Deus ministra de uma forma. Eu quero citar aqui Jonas. Jonas, ele era, como Moisés foi, um patriota, um apaixonado pelo seu povo. E era tanto amor por esse povo que ele chegou a ser vingativo. E Deus queria fazê-lo entender que ele precisava amar as pessoas. Ele precisava amar quem não era do povo, ele precisava amar quem era de cultura diferente, ele precisava amar pessoas que tinham histórias diferentes, conceitos diferentes, prioridades diferentes, dores diferentes, maneiras de enxergar as coisas diferentes. Mas como Deus trata com esse profeta? Deus trata com Jonas com paciência. O livro de Jonas termina, mas fica para nós uma incógnita. Mas a gente vê ali um Deus de amor, ao lado daquele profeta, em crise, triste, apegado àquela plantinha que Deus deu, porque nós somos apegados com as coisas que Deus dá. E aí Deus, para chegar até o coração do filho do Jonas, Deus fica ao lado dele e faz uma pergunta para ele. Por quê? Porque Deus queria chamar a atenção de Jonas. Deus queria levá-lo a refletir. E quem sabe não foi isso que Deus fez com Miriam, quando ela estava ali 7 dias isolada pela lepra, porque ela era considerada imunda naquele contexto daquela época. E Miriam, e Deus tratou Jonas daquela maneira. Irmãos, cada um de nós, Deus sabe como nos tratar. Deus sabe como atrair a nossa atenção. E eu quero parar aqui, quero falar de um rei chamado Urias. Eu ia pregar sobre Urias hoje. Mas não foi a direção que o Senhor me trouxe, era a palavra que eu gostaria de falar. Urias era um rei que por um tempo ele começou muito bem. Mas chegou num momento da vida dele que ele começou a fazer o que Deus não chamou ele para fazer. Ele entra dentro do templo, queima incenso, e aí entra ali os servos de Deus, anciões, homens mais velhos, experimentados, e ele se rebela.
E quando ele se rebela, ele se ira, ele desobedece, ele é rebelde, a lepra sai na testa dele. Porque muitas vezes a gente quer encobrir, irmãos, coisas que estão dentro de nós, mas elas vêm à tona. Não é para envergonhar, é para Deus curar. É para Deus curar. Coisa maravilhosa é que Deus não desiste de nós. Irmãos, um dos textos que eu acho mais tristes da palavra de Deus é Romanos 1, que fala que quando nós começamos a andar atrás de ídolos, imagens de escultura, deuses falsos, Deus nos entrega a uma mentalidade reprovável para cometer torpeza, para inflamar na sensualidade dos nossos corpos. Deus entrega a uma mente reprovável. Irmãos, eu não quero ser entregue a mim mesma. Você quer ser entregue a você mesmo? E eu quero dizer para você, um dos ensinamentos que vem do inferno, que vem do maligno, sabe qual é? Faça o que você quer. Esse é o ensinamento que vem do mal. Faça o que você quer. Ou algum jovem, alguém fala assim, eu sei, eu faço do jeito que eu quiser, a vida é minha. Isso é uma palavra que ela vem, é uma palavra mortal. Isso não é de Deus. E eu vejo esse texto de Romanos como um dos textos mais tristes, quando Deus entrega, quer dizer, estou desistindo, estou te entregando a sua vontade. E eu não desejo isso para mim, eu não desejo isso para você, eu não desejo isso para nossa casa, para nossa família. E Deus não entregou Miriam, Deus trouxe conserto. Deus chamou eles na responsabilidade, Deus não deixou passar. E eu desejo que Deus não deixe passar. Porque nós precisamos de alinhar, de acordo à vontade de Deus. E eu vejo aqui nesse texto um homem preparado. Moisés não responde, Moisés não justifica, Moisés se cala. Ele fica calado ali diante da fala. A Bíblia não cita que ele se justifica. Que ele vai contendar, que ele vai brigar, que ele vai mostrar, não, eu casei com a Zípora por causa disso. Porque ele não vai se explicar. Talvez ele poderia até ter argumentos para convencer o Arão e a Miriam. Mas Deus não quer que eu use os meus argumentos, nem que você use os seus. Porque senão a gente vai perder. Você quer usar os seus argumentos ou você quer deixar Deus falar por você? Você pode escolher. Deus não é tirano. Você quer que Deus fale por você? Então se cale. Jogue as provas fora. Rasga a nota promissória. Eu devia ter trazido a notinha promissória aqui para exemplificar. Rasga a nota promissória. E não use seus argumentos. Entrega para o Senhor. Moisés se cala. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Moisés se cala porque ele via Deus como amigo, como confidente. Aquele que ele derramava o coração, aquele que ele priorizava a presença. Aquele que toda a sua vida, a vida dele foi poupada porque Deus o poupou. Ele entendeu. Irmãos, às vezes tem coisa que a gente não entende, que a gente é revoltado, que a gente questiona, que a gente culpa os outros, que a gente pensa assim, a minha vida é a pior, a minha história é mais difícil. Não, irmãos, agradeça a Deus porque Deus está te poupando, Deus está te guardando. E Moisés entendeu isso. Ele entendeu que não vale a pena falar, que não vale a pena defender com braço de carne, que a gente piora. Quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente piora 1000 vezes mais. E a gente tem que buscar esse lugar de
confissão, de calar e deixar Deus falar nos corações. E Moisés se cala e Deus fala com os irmãos. Era a história pessoal de Moisés. Eu te convido nessa noite a você não olhar mais para a história, ficar olhando para a vida do outro. Eu acho lindo, quero citar aqui, que a gente precisa citar na nossa pregação, Jesus, que é o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Redentor. Jesus, um dia, Pedro fala para ele, Senhor, Jesus fala com ele, e ele olha para João e fala, e esse aqui? Irmão, vamos parar de olhar para o outro, é a história do outro, é o tratamento de Deus com o outro. Deus quer que a gente olhe, valorize, aquilo que Ele tem comunicado a nós, para que a gente possa desenvolver. E aí vem Arão, que eu imagino que era o irmão mais velho. Eu acho que Arão era o mais velho. Ele chega para Moisés e fala assim, meu irmão, aliás, não fala irmão não. Eu não sei se vocês perceberam aqui na Bíblia, que ele fala para o Moisés assim, Senhor. Deixa eu achar aqui. Verso 11. Então Arão disse a Moisés, meu Senhor. Meu Senhor. Não foi irmão, não. Ao respeito. Ao respeito. Moisés era o caçula. Mas lá sobre ele estava investido de autoridade do céu. Você viu que ele consertou o foco? Ele reviu? Ele foi rever, mas não foi ele, irmão Elias, de palavra, não foi de... ele confessa, ele tem atitude. Irmãos, o nosso arrependimento tem que ter atitude, tem que ter fruto, tem que ter fruto. E aí eu vejo o fruto aqui na vida do Arão. Ele chega para o irmão caçula dele e fala, meu Senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Ele pediu para o irmão. E isso aqui ele não estava falando para Deus, ele estava falando para o Arão, o irmão dele, para Moisés, o irmão dele. E ele falou para Moisés, interceder. E aí a Bíblia diz que Moisés clamou. Deus quer trabalhar nos nossos relacionamentos. Deus quer trazer cura. Deus não quer que a gente viva em família revoltado, irado, raivoso, ofendido, isolado por causa de injustiça. Deus quer trazer cura, porque tem coisas terríveis que acontecem dentro da alma de adolescentes, de crianças, de jovens, porque vivemos como família em negação. A gente não chega na presença de Deus e fala, Deus, eu estou errado, como Arão fala para o irmão dele, meu irmão, eu pequei contra você, porque a nossa atitude foi de louco. Ele chegou para o irmão e retratou com o irmão, porque tinha falado do irmão, ele reconheceu, ele humilhou, irmão, e quando a gente humilha, Deus age. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nos humilhamos diante da palavra de Deus, alinhamos com o querer de Deus, Deus age. E derrama sobre nós e traz para nós bênção, recompensa.
conquista, tesouro. E aí Moisés podia ter se ensoberbecido. Ele poderia ter falado assim, não vou orar não. Mas a Bíblia diz que ele não orou, ele clamou. É muito mais que orar, não é? É muito mais. Eu acredito que a gente gasta energia emocional, que a gente gasta nossas cordas vocais, a gente vai dentro das nossas entranhas e brota de nós aquelas palavras do mais profundo ser. Por quê? Porque o que regia a vida de Moisés era o amor por Deus. E o amor por Deus gera em nós amor pela palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, submissão à palavra de Deus e obediência a essa palavra. E aí ele ora. E Deus traz resposta. Gente, Deus tem resposta para nós. Moisés poderia ter só clamado e o texto ter acabado aqui, mas Deus faz questão de trazer resposta. O Senhor respondeu a Moisés. Ele falou, Moisés, sua irmã vai ficar 7 dias separada. Ela vai ficar fora do acampamento, 7 dias, vai ser o tratamento, é o meu tratamento com ela. E o povo parou. Irmãos, nós estamos interligados. Às vezes a gente fala, não, tira, deixa embora, tira. E Deus, e a gente nem imagina que a gente está interligado ali naquela pessoa. E que se a gente fugir, depois a gente vai encontrar o problema maior lá na frente. Eu quero te aconselhar, como uma mulher que completa 50 anos, sexta-feira que vem, que não vale a pena fugir. Isânia, você foge, você encontra o problema 4 vezes pior. Se a luta é 1, irmão Elias, você vai ser pior. Então, não fuja. Se não tiver solução, se ajoelha e fala, Deus, eu quero me colocar na tua presença, porque esse povo não entende mesmo. Esse povo vive na resenha, no engano, nas narrativas enganosas, mas eu me coloco na tua presença e eu falo, Deus, perdoa. Ori canta, rabaxé, rabás, perdoa. Perdoa, Senhor. Eu me coloco na tua presença, na brecha, em arrependimento, em confissão, dizendo para o Senhor que eu estou enxergando, que eu estou vendo com clareza, mas eu quero pedir que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor ouça a confissão, que o Senhor traga arrependimento. Eu me coloco, é nesse lugar que Deus nos quer, esse lugar de intercessão, esse lugar de clamor, esse lugar de se colocar na presença de Deus em favor dos nossos. E quando Moisés se colocou em clamor a Deus, em favor daquela irmã dele, ele estava trazendo cura na igreja, no povo de Deus. Porque quando a irmã dele foi restaurada, o povo avançou. Mas se não é, irmãos, o povo não avança. Então acorda, ribiandarabás, acorda. 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 Deus quer levantar Moisés dentro dessa igreja. Deus quer levantar uma geração de Moisés que se levanta em clamor e falar, Senhor, cura o meu irmão. Senhor, cura minha irmã. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, dá mais uma oportunidade. Senhor, joga luz nas trevas. Senhor, traz clareza. Perdoa a desobediência, perdoa a rebelião que trouxe
legalidade para o inimigo assolar com vício, que trouxe legalidade para o inimigo assolar com enfermidade, com culpa, com dores emocionais, que somatizam no corpo, se colocar nesse lugar para que haja cura. E essa palavra é para mim, Francislene, e para você. Porque Deus não fala com quem não está presente. Então esse privilégio, esse chamado é para mim e para você, de intercessão. E não cabe mais em nós justificativa, ressentimento, mágoa, ficar tentando se explicar. Não. Eu acho linda a Ana Paula Valadão cantando. Eu não tenho tempo mais para ressentimentos. Porque eu sei o quê? Eu sei que Ele me ama. Meu irmão, Deus te ama. Deus te justifica, Deus te capacita, Deus te quer de volta nesse lugar equipado que Ele te deu para você alimentar, descansar, produzir. Volte, 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 ricantarabás, volte, volte, volte a gerar, volte a orar, volte a meditar, volte a adorar, volte a interceder pela sua família. Não abra mão. E fala para o Senhor, Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a alma. Senhor, livra do inferno, perdoa. E Deus vai trazer, sabe o quê? Cura. Deus vai trazer restauração. E o povo de Deus vai avançar, 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 avançar. Quantos homens e mulheres de Deus têm ficado preso pela ofensa, pelo ódio. Aquilo lá vai fermentando, vai te adoecendo, vai te paralisando, vai te desanimando. E Deus quer que a gente chegue nesse lugar e fale, Senhor, eu fui julgado, eu fui zombado, eu fui humilhado, eu fui incompreendido, eu fui escarnecida, as pessoas riram de mim assim, mas Senhor, eu não tenho diante do Senhor, que é santo, direito de ficar ofendido. Eu não tenho. E eu preciso achar esse lugar de confissão. Me perdoa, Senhor, pela autopiedade, me perdoa por me esconder, me tira desse lugar, me tira desse cativeiro. Eu quero sair, Senhor. E contempla para a fé Jesus pegando a sua mão. Recantarabá, Jesus pegando a sua mão. Você vai saindo desse cativeiro. E os portões de ferro vão se abrindo automaticamente. Autocomiseração, dor de você mesmo, culpa, tristeza, vão se abrindo e você vai saindo para você viver a totalidade do que Deus tem para você. Eu vou viver a totalidade da promessa.